ser um exercício de tentar aproximar, tentar entender um pouquinho sobre o Bianchi a partir da categoria da perversão, mas é uma análise hipotética ainda, é um esboço, é só que as expectativas fossem baixadas recentes, né? Vamos entrar aqui na hora. Então, vamos começar com o crítico francês, Barbey. Vamos deixar próximo, Lá, eu não sei se vocês captaram. O crítico francês do século XIX, Barbey de Aurevilly, naquele livro que ele escreve sobre o grandismo, ele inverte o moralismo comum e defende a vaidade como valor social. Então, aparecendo assim como socialmente útil a vaidade, uma vez que ela se traduz por uma procura inquieta da aprovação dos outros, uma procura inquieta, uma busca inquieta pela aprovação dos outros, a vaidade é alçada a um patamar mais universal do que o amor ou a amizade, pois ao contrário deles é de sua natureza tentar abarcar tudo. A vaidade abarcaria tudo, e a vaidade e a amizade e o amor seriam restritos. É de algum lugar além do amor e da amizade que Bianchi parece compor seus filmes como enunciação. Mas, inversamente, o que parece se dar com Dante, ainda que partilhando um impulso semelhante, o cinema do cineasta só visa certa aprovação dos outros através de um radical e renovado esforço de desagradar, de uma repetida afronta de seu público. A inquietude de sua empreitada se alimenta dessa pesquisa do obsceno, que contudo, e aqui, como no grandismo, se mostra e busca seus efeitos na implicação de um meio social específico, mais precisamente do olhar e da voz pressupostos nesse meio social. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Pois se o Dante, por excelência, e aqui falando o maior de todos, George Brummel, era um elemento decisivo tanto para o sucesso quanto para o fracasso de um evento social, ou seja, se ele estava no evento ou não. O que parece faltar ao cineasta brasileiro é decisivamente um ímpeto de exclusão do sistema que se regula por uma determinada forma de medir o fracasso e o sucesso cinematográfico. Mas é preciso reconhecer que certo ímpeto do dantismo ainda está lá, uma vez que, por mais que a organização dos filmes se dê com uma busca incessante de desaprovação, é ainda uma aprovação às avessas que se visa, uma aprovação que se dá como efeito da soma de afrontas que compõem os filmes. Talvez essa comparação esdrúxula, eu reconheço, nos permita reinterpretar a famosa tirada de Byron, que quando este disse que preferia ser Brummel do que Napoleão, pois não é pela conquista megalômana do público e do lugar privilegiado do artista general, tal como, por exemplo, Glauber Rocha por um momento encarnou, que Bianchi se afirmará, mas pela impertinência e mau gosto deliberado a que expõe seu público, revelando, como em um espelho distorcido, os seus pressupostos inconfessáveis. Substitui assim a irreprochável toilette do Dante a pobre veste do sentimento de superioridade moral das classes médias cultas, pós-64. Eu vou fazer uma citação do Barbey. Ele fala assim, no momento, para explicar a possibilidade histórica do dantismo na Inglaterra. E só na Inglaterra, porque já foi com Aurevilly, só existiu o dantismo de verdade na Inglaterra. A graça entrou na Inglaterra, traduzindo aqui, a graça entrou na Inglaterra quando da restauração de Carlos II, de braços dados com a corrupção que se dizia sua irmã, que por vezes se fez acreditar. Ela veio atacar com a zombaria, a graça veio atacar com a zombaria, o terrível sério e imperturbável dos puritanos de Cromwell. Se a base social, se a base social do dantismo vem de fato dessa aliança entre a nobre graça francesa e a corrupção da corte de Carlos II, não achamos um correspondente desse par em maldita coincidência, o primeiro longa-metragem de Bianchi. Se entendermos a corrupção aqui não no sentido mais etimológico, de uma alteração da sanidade da alma, talvez possamos vislumbrar agora a ênfase na loucura coletiva
e individual apresentada na casa desse filme em questão, que se coaduna com uma estética toda própria, né? A figura do monstro, homem, bailarina, como uma graça que se dá na perversão das idiosincrasias individuais dos jovens e sua falência coletiva. Pois a audácia que floresce pela primeira vez na cena que denominamos de suicídio revolucionário, essa cena é uma cena do final do filme, eu não sei, é um filme pouquíssimo visto, uma outra coincidência. Mas ele tem uma cena ao final, que é a cena que ele chama de suicídio coletivo, ou de suicídio revolucionário. O filme é um pouco suicídio coletivo, de certa maneira, mas ele chama de suicídio revolucionário, é uma cena que tenta fechar o filme, que é um filme que não quer fechar, né? Ele propõe, ele não consegue se estabelecer, se fechar. Ele tem uma falha formal impossível de ser. Então ele tenta à força fechar. Nessa cena do suicídio revolucionário, então essa audácia que aparece nessa cena, uma cena do Mamberti que aparece propondo, não sei se vocês lembram, dá para assistir no YouTube essa cena. É uma cena que ele explica a receita do coquetel Molotov. E ele explica, tal, com trejeitos e tal, receita, por meio de uma receita, como se faz o coquetel Molotov. É claro, a cena foi banida pela censura. Acho que o próprio Bianchi nunca mais viu essa cena, a não ser no DVD que saiu depois. Essa audácia de misturar, digamos, beco sem saída histórico, com receita, que na verdade remetia às receitas de jornal, substituíam as notícias nos jornais, com, digamos, uma espécie de... e ao mesmo tempo dá um estremecimento queer na cena, porque todo gesto, o gestual do personagem é sexualmente ambíguo. Então, essa mistura, eu gosto da palavra audácia, que é a palavra do Dante. É a arma com a qual, em seus filmes subsequentes, os cineastas exercerá seu capricho artístico para implodir as ideias reçues do cinema nacional e seu respectivo público cada vez mais ilustrado. É dos arranjos morais e institucionais de certa esquerda, de certo progressivo cultural, que se reestruturavam com a redemocratização, o algo quase obsessivo de Bianchi. Tudo isso comporta, é claro, certa dose de masoquismo, pois é de sua própria classe, suas práticas, discursos, etc., de que ele se valerá para exercer uma liberdade artística que cobrou o seu preço. Quer dizer, os filmes demoravam muito a sair, sofriam de várias carências técnicas, materiais, grosso modo, se conseguia produzir filme a cada 5, 6 anos. Era, de certa maneira, o preço de se exercer seu capricho de artista sem recursos fáceis, ou, sob uma luz mais benévola, sua liberdade artística. É claro, algo de mistificador, muito, né? Que também passa pelo dandismo, cujo meio ambiente eram os mais nobres salões e a conversação que ali se dava para o cinema terceiro-mundista de Bianchi. Essa passa alguma coisa, no sentido da manipulação da vítima na forma de personagens, vítimas que aparecem como personagens, que devem expor seu ridículo e grotesco em situações repetidamente simuladas, sem que a própria agência narrativa se permita fixar em um ponto de vista ou posição política estabelecidos. Daí uma das pontes entre o cinema de Bianchi e a perversão, no sentido de que o Dante é talvez o mais brilhante, lapidado e acabado dos perversos. Sua supremacia em um mundo social pequeno, codificado e formalizado ao extremo, os palácios e tudo da nobreza britânica próxima, depende de um domínio absoluto de toda e qualquer paixão, todo e qualquer desejo aparente, até o ponto ideal de sua absoluta exclusão do sujeito. E o que é o sádico, senão aquele que triunfa sobre a falta do outro, sobre o desejo do outro? Eu cito aqui um teórico que chama Hilgard, acho que ele é nórdico, escreveu um livro que fala sobre a conformidade da perversão. Ele fala o seguinte: o sádico triunfa ou pisa sobre a falta do outro, né? Sobre o desejo do outro.
ele sabe que o outro, o que falta ao outro, e mais importante, a ele não falta nada, ele não deseja nada. Então, existe uma oposição entre o sádico e aquele que identificou como sua vítima. Ele tem que ir embora. No sentido, no texto em inglês é got to get going. Ele tem que sair, ele tem que deixar a cena. Então, alguma coisa força o sádico a, infelizmente, deixar a cena. E o que move o agente, quer dizer, é o conhecimento que é o agente da prática do perverso. Quer dizer, não uma falta de conhecimento. E sempre uma demanda dirigida ao outro. O que fundamenta a prática do perverso é o conhecimento do outro. Em resumo, o outro, com P minúsculo, não é o outro, com um O maiúsculo, para o pervertido. Quer dizer, existe um jogo entre o outro com O minúsculo e o outro com O maiúsculo da psicanálise. Ou seja, o outrinho, nunca é o outrão. Nunca ocupa o lugar do outrão para o perverso. Assim. Ou seja, o perverso, o outro nunca ocupa o lugar que ele não conhece, ou que ele não sabe identificar a falta. Então, a cena em questão aqui, para entender um pouco, talvez, é um infame estupro imaginário do Wild at Heart, do David Lynch. Coração Selvagem. Então, em resumo, tem uma cena que é um estupro imaginário. Isso acontece em um quarto de hotel. A Lula, que é a Laura Dern, ela espera o namorado, que é o Nicolas Cage, Sailor. Mas ela acaba recebendo o gangster Bob Peru, é o nome dele, que é o Willem Dafoe. Então, o Bob Peru chega, eles iniciam um pesado assédio, ainda que o leste dele seja por imagens de coelhinhos, aproximando-se e invadindo progressivamente a intimidade de Lula. Lula é a menina, tá? Não é o Lula. Com ameaças e extorsão. Tá? E essas ameaças e extorsão, ele resume na seguinte palavra: say fuck me. É o que ele fala para ela. Say fuck me. É uma injunção perversamente ambígua, pois ao mesmo tempo que pode ser a palavra mágica para que ela se livre dele, no sentido de say fuck me and I'll leave you, ou say fuck me and I'll go, significa também o seu consentimento ao ato, mas é o que ele demanda. A cena se prolonga com a repetição da injunção say fuck me, aquela repetindo. E as progressivas e as progressivamente mais fracas repulsas da parte dela, quer dizer, ela tenta resistir, mas ao mesmo tempo as recusas vão se enfraquecendo. Que nesse sentido parece acompanhar a trilha sonora, né? É uma peça agradável, uma peça meio relaxante, que parece completamente alheia à violência da cena. Até que no limite da excitação, a câmera, ela, teria que mostrar no filme, né? Mas colada no corpo dos dois, num sobe e desce meio nauseante, flagra afinal a mudança no movimento das mãos. Enquanto a dele desce do pescoço e cabelos, onde ele havia dominado fisicamente, para os peitos e finalmente o pubis dela, contraídas de início, as mãos dela, que estavam contraídas, elas começam a se relaxar também. E abrem, nervosa e excitadamente. Não demora muito para que, num close-up das duas bocas abertas, ela sussurre a implorada frase, somente para ser imediatamente repelida por Bob Peru, que se afasta e diz sardonicamente: "Someday, honey, I will, but I gotta get going. Sing, don't cry." No momento em que ela de fato enuncia fuck me, ele abandona, rejeita ela imediatamente e vai embora. O verdadeiro sadismo consiste precisamente nessa humilhação simbólica.
nessa rejeição e desprezo pelo desejo do outro que o próprio agressor trouxe à tona. A negação do desejo do outro não se dá com uma sujeição direta deste outro a uma vontade alheia, mas pela produção forçada de uma fantasia nesse outro, para então abandoná-lo à mais extrema das desolações, a vergonha de si mesmo. Ao recusar satisfazer uma demanda que ele mesmo criou, o sádico usa como arma a própria fantasia do outro, ou a ausência dela. Por exemplo, o segundo exemplo que eu vou tentar articular é o da personagem da sequência que compõe grosso de um capítulo no Infomaníaco. Esse Infomaníaco que vocês viram, né? É a segunda parte do filme. Vocês não viram, vai ser difícil reconstituir o filme, mas é o momento em que ela perde a libido. A ninfomaníaca perde a libido. Então, numa desesperada tentativa de salvar a sua libido, ela começa a se consultar com um sádico profissional, que eles chamam que o filme chama de K. Lembrando-se, então, da primeira consulta de Joe, que é a Charlotte Gainsbourg, com o sádico profissional Jane Bell, é o filme do Lars von Trier. Quando o Joe diz que quer ser uma de suas mulheres, ela chega no consultório, tem lá algumas mulheres no consultório, e ela fala, ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Ela, eu quero ser uma de suas mulheres. A primeira resposta de Kay é, eu não tenho interesse. Como ela permanece na sala de espera, a segunda resposta é, eu não acho que isso seja para você. Como um perverso sádico em sua forma mais acabada, ou melhor, profissional, K corresponde à última tentativa de Joe de recuperar a sua sexualidade perdida. O primeiro passo consiste em reconhecer o seu lugar de mestre. Pela sua teimosia, ela recebe 2 fortes tapas no rosto, que fixa no real da dor a sua posição simbólica, e logo em seguida aprende as regras do mestre. Regra número 1, I don't fuck you. Eu não te fodo. Não se discute o desejo do mestre. Ele assume sua castração a fazer de si mesmo a própria lei. Número 2, we have no safe word. Uma vez dentro da sala, não há nada que ela possa fazer para o mestre parar o jogo. Só ele é o seu próprio limite, e o outro é apenas uma contingência, uma peça do seu jogo. O próprio ser viciado deve trazer o seu chicote, um chicote de equitação. Fala, it's not a masquerade. O verdadeiro sádico não usa máscaras e não permite qualquer tipo de feminilidade como máscara. No sentido da feminilidade como aquilo que, aos olhos da fantasia masculina, existe alguma coisa não acessível aos olhos do homem. Pois a máscara cria suspeita no homem de algo não conhecido por ele. E o perverso se move pelo conhecimento do homem. Joe pensa que sabe o que quer. Joe pensa que sabe o que quer. Em um momento de fraqueza, ela pede para que ele transe com ela. Mas Kay, o K, é o único que sabe da jouissance dela, não ela mesma. Terceiro ponto. Joe deve estar disponível, podendo ser chamado ou não pelo perverso, para quem o próprio nome da supliciada não importa. Como um bom mestre, é ele mesmo quem a nomeia. Faz here, your name is Fido. E comanda, e ele a nomeia, a comanda, e quem determina o tempo. Nomeia, comanda, dá as instruções e determina o tempo. I'll tell you what to do and when. O mestre não explica seus motivos nem seus procedimentos. Ele exige entrega absoluta, confiança absoluta. Joe lembra-se de se sentir como um vaso, como uma planta de vaso, cuja umidade é verificada com a inserção de 2 dedos na terra. É através dessa pura confiança do mestre de K que Joe consegue reabilitar a sua sexualidade, de modo a não mais precisar do perverso. É obedecendo cegamente as complexas e sofisticadas regras e procedimentos do sádico, ou seja, pela sujeição total e voluntária de si mesmo, é ela que se sujeita, e até lá, sem garantias de ser atendida, de que horas vai ser atendida, e nem mesmo se será atendida, deixando o filho sozinho em casa, né? Ela mesma que compra o chicote que ele vai usar para ser viciado,
que Joey é se submetendo absolutamente a isso, que ela reganha a capacidade de sentir prazer e de se estimular. Por exemplo, aprendendo a relaxar e mover com precisão seu corpo, estimulando seu clitóris da maneira mais improvável. Mas a posição subjetiva de Joe definitivamente não é masoquista, de modo que, tendo passado pelo calvário sádico e encontrado o real do seu corpo na dor, ela pode deixar de se consultar. É uma consulta, um carro. Então, o sádico aqui ocupa o mesmo lugar do analista na sessão de psicanálise, ou seja, daquele que supostamente sabe do desejo do outro. Mas esse saber só toma, de alguma forma, passando pelo método da fala, em um, do suplício, em outro. Que, nesse sentido, ajuda o sujeito a confrontar o real do seu desejo, na análise, e dos limites do corpo e da libido, nas consultas sadomasoquistas. Se voltarmos à figura do dandy, não será preciso argumentar muito para identificar a sua perversão como a do sádico. Também esse ser de vaidade trabalhava mais para surpreender do que para agradar. Ele é encore étonné que plaire. Mas esse surpreender beirava constantemente o terror, a inquietude, a apreensão. E o mais notável era que o fazia por meio da palavra, sem nunca recair na grosseria. Sua afronta não tinha obstáculos, senão a si própria, qual seja a própria arte de afrontar, convertendo-se dialética e masoquistamente em desejo dos sujeitos pelo dandy. Citando uma passagem do Oviria de novo. Não reconhecemos o desejo de apanhar que às vezes domina as mulheres poderosas e depravadas, é século XIX. Não reconhecemos o desejo de apanhar que às vezes domina as mulheres poderosas e depravadas? Seria a graça simples, ingênua, espontânea, um estimulante forte o suficiente para fazer atiçar esse mundo consumido de sensações e garranteado de preconceitos de toda sorte? Da corte britânica. Se alguém permanece perfeitamente igual a si mesmo em um ambiente de altivez, o que será dele? Há, portanto, um paralelo evidente aqui nessa passagem do Ovídio. Foi essa a intuição de Joe depois de tentar transar simultaneamente com dois homens negros, que ela chama de Negroes, que ela deveria explorar um mundo novo, além do próprio, para ali tentar reaver a sua libido. E é nesse ponto que K surge na narrativa, quer dizer, última esperança de salvar a sua vida impedida pelas obrigações familiares e tornar histérica em sua conformação. É o momento que ela se casa, tem filho, e ela passa a ficar histérica. Não à toa, quanto mais Joe se envolve nos rituais de K, mais ela negligencia seu filho, Marcelo, culminando em seu definitivo abandono no Natal. Eu vou pular umas partes aqui, para a gente avançar um pouco. Vemos como, tanto na cena que elencamos de Coração Selvagem, como aqui no filme de Tria, alguns elementos se repetem. Primeiro elemento, a importância dos dedos e das mãos, que compõem um complexo gestuário que sai por uma contenção violenta do outro, visa o controle de seus membros em um jogo de tensão e relaxamento, guardando para si toda a liberdade de ação. Opera-se, portanto, uma separação radical entre os polos da atividade e da passividade. 2. Essa separação radical, contudo, não visa garantir o ato sexual normal, ou seja, heteronormativo e genital. O gozo do sádico está na própria encenação do ato, em seu controle narrativo. Ao outro não cabe nenhuma autonomia vocálica que não seja dos gemidos e das falas determinadas, ou seja, uma fala animalizada. Não há diálogo que não seja codificado. Grosso modo, compõe-se de uma série de instruções dadas pelo sádico. O ritual sadomasoquista projeta, contudo, uma narrativa, em que se operará uma inversão. Não quer dizer que essa inversão se dará, mas o ritual projeta essa inversão em que aquele que obedece às ordens e segue as instruções converter-se-á naquele que vai vocalizar a juições, ao passo que o sádico ficará mudo. Daí a referência ao Silent Duck do filme. Você vai entender quem assistiu o filme, é um pouco complicado de explicar agora essa referência. Dentro do universo fílmico
Sérgio Bianchi, talvez não haja um momento que se aproxime mais desse complexo que vem esboçando do que o apresentado em A Causa Secreta. Nesse filme, o contra-regra Carlos, que é o Alexandre Paternoster, sumiu do mundo. O contra-regra Carlos é aquele que, do começo ao ápice do filme, que é a própria morte dele, ou seja, das sombras ao centro do palco, porque se trata de uma peça, vocês conhecem o filme, uma espécie de tematiza um ensaio de uma adaptação da peça do Conto do Machado de Assis. Então, o filme se passa no teatro e em cenas paralelas com os personagens que estão ensaiando a peça. Então, esse Carlos, ele, do começo ao final, até o momento em que, enfim, ele morre, ou das sombras ao centro do palco iluminado, ele será o depositário máximo desse espetáculo sobre a dor do outro, na explicação do diretor Zé Maurício. Porque se trata de uma peça, assim, isso é uma peça sobre a dor do outro. O depositário máximo dessa dor do outro se concentra no contra-regra. Ele é o resto do chão, digamos, da hierarquia e competição desenfreada, em que se engajam todos os membros da trupe teatral e é humilhado tanto sexual como profissionalmente. O que você fala da sua análise? Ele é alvo dos assédios tanto da figurinista, cenógrafa, Alba, quanto do ator Cláudio, que é o Rodrigo Santiago. E seu desejo de estar no palco, quer dizer, ele é um contra-regra, mas o que ele quer é ser ator. O seu desejo de estar no palco, e não nos bastidores, é, enfim, realizá-lo da forma mais cruel possível. De fato, ele acaba no palco, morto. E assim como Joe, de Trier, passa por uma degradada via crucis que envolve uma estadia no hospital e, sei lá, não tem onde morar. O personagem só vai sofrendo vários reveses ao longo do bode mesmo. Pois apesar de ser o personagem mais periférico do ponto de vista da peça de teatro que o grupo está montando, é nele que se concentra o sadismo diluído na sociabilidade degradada daquele grupo. A sequência definitiva é a do último ensaio mostrado pelo filme, e que, em meio às ofensas e com chaves mútuos, os personagens acabam entrando numa explosão de ofensa. Carlos acaba se retirando, porque de fato ele é o que mais sofre. Então ele sai, vai para o quartinho dos fundos, onde ele agora mora. E aí tem esse personagem que é o Cláudio, que é, digamos, que interpreta o Fortunato, que é o Paulo Sádio do Machado de Assis. Ele está lá, sentado, e ele decide sair também. Em determinado ponto, então ele levanta da cadeira, esse Cláudio, esse ator, e sob a voz-over dele mesmo lendo o trecho do conto original do Machado de Assis, o trecho da tortura do rato, por sinal, ele se dirige, passando pelos bastidores do teatro, ao quartinho dos fundos, onde Carlos dorme. Ele não está dormindo, mas é lá onde ele encontra o Carlos lá. O movimento do ator, esse movimento de descer de trás, sair do palco, ou sair da plateia, dos bastidores, que interpreta, esse movimento do ator que interpreta o Fortunato, pelos corredores escuros, tem um quê de Descida aos Infernos. Talvez uma referência a Eurídice, de Orfeu, talvez. Mas remete também a cenas em que o personagem André, de um filme anterior, um romance, o personagem André descia, mais ou menos culpado, em direção ao submundo da homossexualidade urbana, um romance. Há uma referência interna, é uma repetição de uma cena do é uma repetição que junta duas cenas anteriores. Eu não vou remeter essas cenas porque eu teria que descrever as cenas, mas ela é uma repetição. O Bianchi, basicamente, tem duas maneiras de ver os filmes do Bianchi. Você pode enxergar filme caso a caso, fazer análises internas, entender cada filme, entender, enfim,
como o filme se movimenta, mas tem uma segunda maneira que é interessante, que é entender como ele repõe as mesmas cenas filme a filme. Como ele refilma praticamente as mesmas cenas, não o mesmo filme, mas as mesmas cenas, encaixando repetindo essas cenas em diferentes enredos, em diferentes filmes, em diferentes épocas. É uma maneira bem produtiva de ler, porque são obsessões e são uma espécie de repetições traumáticas das mesmas impossibilidades que ele vai repondo. Essa é uma delas. No filme anterior, Romance, esse personagem, algumas duas, ele se divide entre, ele acha que ele tem AIDS, ou ele tem, assim, é uma paranoia. Ele passa metade do filme se masturbando no quarto e metade frequentando esses submundos da homossexualidade dos anos 80. São os lugares públicos, meio escuros, meio sujos, e que ele desce. E ali há um encontro com outros homens. Essa cena remete um pouco a isso, do Cláudio descendo por trás das luzes do teatro, descendo realmente pelos corredores, né? E ele vai até o quarto do Carlos. E quando ele chega na porta do quarto do Carlos, o Cláudio tenta reanimar o colega, né? Porque o colega foi escorraçado mais uma vez. Ele começa a reanimar o colega, ele elogia as roupas, pergunta se ele tem sucesso com as menininhas, enquanto o outro responde apenas evasivamente. Passa então a elogiar mais diretamente, o Cláudio passa a elogiar mais diretamente o corpo do Carlos, pedindo mesmo para vê-lo. O Cláudio insiste, propondo em nome da amizade, que o contra-rega lhe mostre a bunda para que ele se masturbe sem tocá-lo de longe. Como o Carlos se recusa, Cláudio desabotoa a própria calça e mostra-lhe o membro, ainda que este seja sonegado aos olhares do espectador. Este entende o que se passa, quer dizer, o espectador entende o que se passa, contudo pelo olhar do próprio jovem, que vendo que a coisa é para valer, concorda em se despir para olhar o outro. Então, veja só que aqui existe um sádico mostra o seu desejo. Então, é a primeira discrepância. Ele vê que a coisa é para valer, ele concorda em se despir para olhar do outro. Tendo aceito o jogo, Cláudio, como um bom perverso, passa a dar ordens. Desce mais, abre um pouco, abre essa bunda. Separados. Carlos excita-se, passa ele também a se masturbar, mas é frustrado em seu desejo quando Cláudio, inesperadamente, abotou seu diz e diz: até que é bem bonitinha, mas não vai dar não. E vai embora. Quer dizer, é exatamente a mesma estrutura, é quase exatamente a mesma estrutura da cena do David Lynch. O resultado é um personagem não apenas publicamente escorraçado, que isso todo mundo faz com ele, ele é humilhado todo, mas agora também intimamente violentado, frustrado nas suas próprias fantasias, de ator, de profissional e sexuais. Só para falar que não tem nenhuma análise formal, vou dar uma nota aqui. A frustração é também do espectador, ela é compartilhada do espectador em algum nível. E nesse quesito ela se dá por uma espécie de manipulação técnica. Entendeu? A cena do diálogo e da mútua estimulação, digamos assim, dos personagens, utiliza-se da tradicional técnica do campo contra campo, que em geral pouco utilizada em Bianchi. Ela é utilizada sempre num sentido diferente, num sentido não normalizado, mas para enfatizar alguma coisa. E aqui ela é utilizada, porque como os personagens são separados no espaço, ele não pode apresentar os dois no mesmo plano. A não ser em um determinado momento que ele capta realmente o Cláudio por trás, olhando para o outro personagem. Então ele faz uma espécie de plano de profundidade, em que as nádegas do outro são campo de fuga. Tem esse momento de perversão, mas digamos, a cena é basicamente campo e contra campo. Porque o Bianchi, geralmente ele prefere planos médios e conjunto. A excepcionalidade do uso do campo contra campo aqui meio que sugere um pacto e uma reciprocidade de desejos entre os dois, em um vai e vem que inclui o olhar do espectador, porque é um campo contra campo,
mas o frustra em alguma medida junto com o Carlos. É mentiroso, ele é utilizado, mas ele é frustrado. Então, de certa maneira, o espectador também o é. Então ele não está separado da cena, não tá. Então essa cena do quarto dos fundos, logo em seguida é a cena fatídica. Logo depois, quando o diretor autoritariamente fala, vamos ensaiar, acabou a zona, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e dá. E aí acaba acontecendo. Bom, essa cena do quarto dos fundos é não apenas uma reencenação do submundo homossexual e culpado de romance, convertido aqui em pura perversão sadovoyeurística, como retorna então, não só remete ao passado da filmografia do diretor, como remete a uma outra cena, como projeta uma cena futura do Bianchi. Quer dizer, ela vai retornar na cena bem famosa, mas pouco analisada, ninguém ousa analisar essa cena, que é uma cena, é a cena do concurso do bumbum da sala gay, o concurso do bumbum do Cronicamente Inviável. Vocês lembram dessa cena? Bom, tem gente que prefere esquecer essa cena. Nesta cena, eles estão lá no restaurante, o garçom Adam, é um dos poucos que falam. Então tá lá o garçom, não sei se vocês lembram do filme, tá o garçom e o cara que trabalha com ele no restaurante, e o cara assim, faz uns bicos nessa sala aqui. O Adam, que é o Dan Stuba, é instruído pelo colega o Leonardo Ferreira, o Jair, né? Ele diz o seguinte, o concurso rolando, você tem que saber como fazer. Não precisa trepar de verdade, tem que relaxar e enganar. Tu tem que passar por fudido, Adam. Aqui em São Paulo não tem emprego, eles estão numa boa, você não. Se tu for comer, os quartos são lá em cima. Tem vídeo de mulher que o pau fica duro, pra não dar nada errado. Aí geme e diz que já gozou. Eles que demoram muito. Uma espécie de resumido, uma espécie de manual de sobrevivência do gay perverso, que o Jair lega ao seu colega, como é que ele chama? Adam. Leon. Mas estaria então, nesse ponto, sim, a perversão ela está muito no conteúdo. É uma galeria, uma proliferação, pelo menos até quanto vale o arquivo, e aí já é um limite. Digamos, o grosso é crônica, romance, Causa Secreta, Cronicamente Inviável, e o próximo filme, quanto vale o arquivo. De fato galerias de perverso. Mas estaria a perversão apenas confinada à proliferação de personagens perversos? Deixo aqui apenas um apontamento para se pensar a questão que deve ser averiguada com cuidado, caso a caso. Ora, um dos traços mais salientes dos filmes, um traço já não no nível dos personagens, diz respeito à maneira com que sistematicamente Sérgio Bianchi expõe os defeitos, as obscenidades, as deformações e deformações morais e degradações das personagens e seus desejos junto. Em seus filmes, os de baixo não se apresentam necessariamente melhores que os de cima e os substituiriam ou os abandonariam a si próprios sem grande diferença se assim pudessem fazê-lo. Se não é verdade que esse grande nivelamento por baixo, mas não é verdade que esse grande nivelamento por baixo característico dos seus longas-metragens, mais intensamente, desde Mato Eles, não tem intenção e nem força realista, mas encenam situações tendo em vista o olhar de um outro, aí o outro grande, o O maiúsculo, tendo em vista frustrar sistematicamente o olhar desse outro. A maneira com que Bianchi monta seus filmes, seus personagens e situações, não visa colocar o outrinho no lugar do outrão. Seus personagens são objetos de manipulação e conhecimento. São instrumentos e meios para que o diretor componha cenas que sistematicamente nivelam por baixo e degradam. Como os bumbuns no concurso
ou os atores de Zé Maurício, eles são substituíveis ou simplesmente descartáveis, como fetiches propriamente dito. O mesmo não pode ser dito do público, que este sim ocupa o lugar do outrão, e é chamado a testemunhar, que é chamado a testemunhar e se expor às degradações encenadas. As ousadias que compõem as múltiplas enunciações e situações funcionam assim como recusas da lei, tanto a lei do bom senso estético e político do público, quanto das leis do cinema bem feito nacional. É da repulsa, terror e do espicaçar desse outrão de que se alimentam seus filmes. Quer dizer, é da repulsa, terror e do espicaçar desse olhar do seu público socialmente delimitado que se alimenta seus filmes. Daí a patente insuficiência política dos filmes de Bianchi. Aliás, o dado inicial do seu cinema de ficção, maldita coincidência, é o esfacelhamento político de um coletivo através da radical intransitividade das diversas fantasias individuais. Parece haver nisso, contudo, tanto uma perda quanto um ganho. Pois se a perversão, quando canalizada para a política, é quase que unanimemente catastrófica e conformista, por sua própria natureza, porque suas compulsivas transgressões da lei só reafirmam a lei, no âmbito intersubjetivo, as fantasias perversas que Bianchi nos apresenta efetivamente nos fazem reconhecer o quanto elas sustentam, estão na base das nossas relações sociais, implicando-nos nelas por um gozo, uma jouissance que devemos reconhecer, assumir como nossas, antes de se entregar a uma injunção política qualquer que seja. Antes de condenar unilateralmente a perversão, devemos pensar por que Joe, a ninfomaníaca, considerou as consultas com K cruciais para a sua reabilitação.